Os meus cumprimentos a todos os que nos acompanham e participam. Eu ressalto a participação, porque quando os que estão conosco participam enviando mensagens, que podem ser perguntas ou algum complemento, podendo até incluir alguma contestação, e ficam até o fim e compartilham, a plataforma que nos divulga passa a intensificar a divulgação do nosso canal e das nossas lives. Hoje, o nosso estudo trata da paz que excede todo o entendimento. A escolha desse tema para hoje se deve ao fato de que nós vivemos tempos de muitas incertezas, com apreensões, de certo modo, reconhecidas como graves, e isso tem trazido alguma perturbação, alguma ansiedade e algum estresse, alguma tensão para muitas pessoas. As pessoas se preocupam com questões internacionais, com guerras e rumores de guerras. As pessoas se preocupam com as dificuldades que estão povoando as relações sociais no Brasil, sejam as relações no ambiente de trabalho e até as relações no ambiente da família. Então, isso tem sido chamado de polarização, mas também existem preocupações com relação às garantias constitucionais, à segurança jurídica e com relação a crises econômicas que estão ameaçando o mundo inteiro, porque a gente ouve falar que as maiores economias do mundo ou estão em crise ou estão à beira da crise, como é o caso da União Europeia, da China, dos Estados Unidos, do Japão, das maiores economias, e as pequenas também. Então, é momento de intranquilidade. E convimos que seria oportuno e conveniente fazer uma reflexão sobre a paz que nos foi prometida, uma paz que excede todo o entendimento. Então, o nosso texto, nas suas considerações preliminares, e agora eu voltei a mandar o texto antes da live, eu tinha parado de mandar antes da live porque poucas pessoas estavam acessando, mas parei de mandar e o número continuou pequeno, e as pessoas estão acessando mais o canal depois da gravação, depois do momento da gravação. E nós não vamos parar de divulgar o canal. Então, vamos trabalhar no momento da gravação, mesmo com um pequeno número. Então, as nossas considerações preliminares aqui no texto são de que a paz é mais do que a ausência de conflito. Porque a ausência de conflito não significa que as ansiedades e angústias que a gente pode viver, as situações de opressão, estejam ausentes. Até alguns críticos chamam um tipo de paz dos cemitérios. Essa expressão paz dos cemitérios se refere a uma paz que apenas é ausência de conflito aberto, mas que esta ausência de conflito é devida a alguma forma de opressão e controle que restringe as liberdades individuais. Então, que paz é essa de que estamos tratando? Portanto, é uma paz que envolve paz de espírito, que envolve sensação de segurança, tranquilidade, bem-estar, e aqui vamos lembrar que esse bem-estar não é necessariamente bem-estar material. Essa paz diz respeito, sobretudo, ao bem-estar espiritual. Às vezes alguém estranha quando ouve que a paz de espírito não decorre necessariamente da situação de segurança material. Mas é verdade, porque pessoas ricas, pessoas milionárias, vivem sob estresse, ou podem viver sob estresse, algumas delas. Teve até o famoso caso, que a gente pode citar, porque foi muito noticiado, de uma moça, de uma das famílias mais ricas do mundo, filha de um armador. Armador é o empresário que tem frotas de navios, filha de um armador chamado Onassis, Aristóteles Onassis, muito conhecido, porque casou com a viúva do Kennedy, e a filha dele praticou suicídio. Né? Então, não é a segurança material que estabelece a segurança espiritual. Então, estamos tratando de uma paz que, sobretudo, representa concórdia. E
quais são os limites dessa concórdia que nós chamamos de paz? É uma concórdia com tudo e com todos? Claro que não é. Claro que não é, porque não é possível sempre estarmos de acordo com todos e em tudo. Então, que concórdia é essa? É, sobretudo, a concórdia com a nossa própria consciência. E a concórdia com a nossa consciência pode nos trazer paz e serenidade, mesmo em meio às turbulências das circunstâncias que nós vivemos. E quando é que isso acontece? Vamos ver ao longo do texto, né? Que é a paz que trata Paulo, numa das suas cartas, que ele chamou, vale repetir, de paz, ou de paz que excede todo entendimento. Então, estabelecido aqui o significado de paz, vamos tratar do que seja a paz com o mundo, né? Ora, a paz no mundo de relações, né, de relações sociais, é uma paz necessariamente frágil. Até porque nós não temos o controle da conduta daquelas pessoas com quem nós interagimos. E a conduta delas pode não ser uma conduta própria da paz. Então, a paz com o mundo não é necessariamente uma harmonia com o mundo. Nós podemos não estar em harmonia com o mundo, porque, vamos novamente citar uma expressão bíblica, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mundo aqui é uma expressão bíblica que indica a sociedade em que a gente vive, o meio social em que a gente vive, que não é necessariamente, ou que na maioria das vezes não é, um meio social que preserva ou que se esforça por se manter nos limites da orientação bíblica. Esse mundo que não está sob a orientação bíblica é o mundo no meio do qual nós vivemos. Porque também, novamente, cabe aqui usar uma expressão bíblica, que diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, a paz com o mundo é necessariamente relativa, é necessariamente frágil, né? Porque nós não pertencemos ao mundo. E aí, nós fomos pescar lá em Filipenses, na carta de Paulo, à igreja de Filipe, né? A carta aos Filipenses, no capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7, que diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, é uma paz que guarda o coração e os sentimentos. É uma maneira de reafirmar uma mesma declaração com duas alusões, com duas referências: corações e sentimentos, que significam a mesma coisa. Quando a gente diz guarda o coração, não está dizendo que se você está em Cristo, você não pode ter um infarto. É claro que pode, né? Então, qual é o coração que é guardado aí? É o coração das emoções e dos sentimentos. Então, guarda o coração e os sentimentos. É uma maneira de reafirmar que o sentimento que está em jogo nessa frase é o sentimento de paz, o sentimento de confiança, porque a paz, no caso, decorre da confiança de quem está em Cristo. Tem uma música popular do mundo, né? Agora vamos usar de novo a expressão mundo, porque nós não estamos necessariamente nele, ou não pertencemos a ele, mas também não somos necessariamente rompidos com tudo que há no mundo, né? E tem uma música popular que diz que quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Então, essa paz que decorre da confiança de quem está em Cristo é a paz de que tratamos aqui, e que Paulo diz que excede todo entendimento. E por que excede o entendimento? Por que é tão difícil entender essa paz? É difícil para quem não crê nas Escrituras. Então é difícil. Como é que Pedro, estando preso, estava em paz? Como é que Paulo, estando preso, estava em paz? Como é que os apóstolos, sendo perseguidos, estavam em paz? Porque eles não estavam em paz com o mundo, mas estavam em paz com Deus. Estavam em paz com a própria consciência. Podemos notar a diferença
em Pedro. Uma coisa é o Pedro antes da ressurreição de Cristo. Outra coisa é o Pedro depois da ressurreição de Cristo. O Pedro antes da ressurreição de Cristo não estava em paz quando Cristo foi preso. Pedro perdeu a paz. Tanto perdeu a paz que temeu e negou a Cristo 3 vezes em poucos minutos. Então, intimidou-se porque perdeu a paz. E perdeu a paz porque perdeu a confiança. E perdeu a confiança porque era humano. Né? E humanos não são perfeitos. Mas, de onde é que vem a coragem? Como é que Pedro se torna destemido? E, de repente, diante do Sinédrio, um tribunal que tinha poder, inclusive, para decretar a pena de morte para ele, ele chega e diz que vai desobedecer o Sinédrio. E diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens e, portanto, vai continuar pregando o Evangelho. Porque eles proibiram Pedro de pregar o Evangelho. E aí ele estava em paz. Ele dá essa declaração sabendo que poderia morrer. E não morreu, mas foi açoitado. E açoitado com varas. Mas podemos usar uma imagem dizendo que Pedro marchou para o açoite. Hoje diríamos tortura, porque ser surrado com vara, hoje nós chamaríamos isso de tortura. A Escritura não usa a expressão, porque acho que na época não se usava tanto essa expressão. Mas foi em paz, foi em tranquilidade. De onde é que vinha essa paz? Era paz com a própria consciência. Por que Pedro negou a Cristo e depois chorou? Porque perdeu a paz naquele momento. E por que ele perdeu a paz? Porque perdeu a paz com a própria consciência. Porque Pedro era um cristão verdadeiro desde o início. Desde aquele dia em que ele resolveu seguir a convocação para deixar de ser pescador de peixe para se tornar pescador de homens. Então, aquela decisão foi a decisão de quem aceita o senhorio do Messias. O Messias disse, vem e me segue, e ele disse, sim, senhor, eu vou mesmo. Então, naquele momento, ele fez uma profissão de fé. Implícita, ele não fez uma declaração de profissão de fé. Mas ao aceitar o convite, venha, e ele disse, sim, eu vou, numa profissão de fé, que é uma declaração de fé, de que Jesus é o Messias e de que a pessoa que faz essa declaração aceita o senhorio dele na própria vida. É isso que nós chamamos de profissão de fé. De professar. Profissão no sentido de professar. Não é profissão no sentido de ter um tipo de trabalho. Mas profissão aí vem de professar. E professar no sentido de declarar. Então, Pedro já era crente. Já era seguidor de Cristo. E, num determinado momento, perdeu a paz. Então, podemos dizer que essa paz que excede todo o entendimento, enquanto não formos inteiramente transformados, enquanto não formos perfeitamente nova criatura, e essa transformação não se dá até o fim da vida terrena, não somos imperfeitos, não somos infalíveis, e essa paz pode ter parênteses. Essa paz pode faltar em determinados momentos. Com ela, nós não estamos livres de passar por situações em que sentimos ansiedade profunda, em que nos sentimos inseguros. E foi o que aconteceu, eu estou exemplificando com Pedro, mas isso acontece com muitas pessoas. Também no barco, quando o barco se encontra no meio de uma tempestade, atravessando o que a Bíblia chama de mar, a linguagem da época chamava de mar, mas se fosse entre nós chamaríamos de lago, porque nós temos represas muito maiores do que o Lago Tiberíades, e que nós chamamos apenas de lago artificial, de represa ou de açude. Né? Mas no meio daquela tempestade, os apóstolos todos que iam ali temeram. Então, faltou-lhes paz naquele momento.
Então, uma observação que podemos fazer é que essa paz que Paulo, na carta à igreja de Filipe, diz que excede todo o entendimento, ela não é necessariamente isenta de vacilações, isenta de crises. Então, que paz é essa? Que pode faltar em determinados momentos. Bem, não significa que falte inteiramente. Pedro negou. Negou por quê? Porque temeu. Se temeu, teve um momento em que a paz vacilou. Mas não faltou essa paz. Tanto não faltou que ele não deixou de se sentir à sombra do Salvador, ao abrigo do Salvador. Não perdeu a fé, porque se ele tivesse desacreditado no Messias, e aí seria realmente perder a fé e a paz, ele não teria tido um conflito íntimo por ter negado o Messias. Ele poderia dizer, conversando consigo mesmo, não, eu neguei e vou negar porque eu estava errado, ele não era o Messias. Vou continuar esperando o Messias. O Messias ainda não veio, esse não era o Messias que eu pensava. Aí sim. Aí ele estaria saindo debaixo do guarda-chuva da paz que excede todo o entendimento. E a vacilação não foi por um momento tão breve, porque ele e os demais apóstolos desistiram da pescaria de homens e resolveram voltar para a pescaria de peixes. Então, a paz que excede todo o entendimento não é uma blindagem contra o que, na linguagem bíblica, recebe o nome de tribulação. Nós podemos passar por tribulações. E também está escrito, na vida tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a paz que excede todo o entendimento não é uma imunidade absoluta contra toda ansiedade, toda angústia, todo temor. Mas é uma esperança no meio da tribulação. Uma esperança no meio do temor. Por isso é que nós temos uma outra passagem bíblica, né? Na mesma carta, no mesmo capítulo, no capítulo 4 da carta à igreja de Filipe, nós lemos nos versículos 11 a 13. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Por todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse último versículo, o 14, né, tem sido muito divulgado, descontextualizado, dando para algumas pessoas a ilusão de onipotência. Eu levanto a mão na hora de um apelo, vou assistir um culto, o pregador faz um apelo, se eu quero aceitar Jesus, eu levanto a mão e agora eu sou onipotente. Agora tudo posso naquele que me fortalece. Não é bem assim, é tudo posso. Posso passar necessidade. Tudo posso. Posso passar fome. Tudo posso. Posso viver na abundância. E por que viver na abundância também é uma força? Porque a abundância e a prosperidade podem desorientar. E muitas vezes desorientam. Então, quando Paulo escreve, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Então, para viver na abundância, sem se desorientar, é preciso estar instruído. Tanto quanto passar por necessidade sem se desorientar. E de onde é que vem essa instrução?
Essa instrução vem das Escrituras. Então, quando Paulo diz que tudo pode, não é tudo pode, sou poderoso, sou onipotente. É, tudo posso suportar, amparado na fé. Portanto, não vamos confundir isso aí com qualquer ideia de que o Evangelho é o caminho da prosperidade. Né? Então, tudo posso aí não se refere a uma completude material. E não devemos pensar e aguardar uma paz, pensar que a paz seja e esperar por uma paz que decorra da completude material. Então, a pessoa tem uma empresa que vai prosperar, tem um emprego onde vai ser promovido, tem capacidade financeira para adquirir todos aqueles bens com quem ela sonha. Não tem nada a ver com isso. Né? Essa capacidade, esse tudo que a fé proporciona, essa capacidade de viver todas as situações que a fé proporciona, é uma resiliência, não é uma onipotência. E está longe de ser uma completude material, até porque a ideia de completude material é muito equivocada. Tem um pensador muito conhecido como pessimista, Arthur Schopenhauer, que ele desenvolve toda uma filosofia pessimista, achando que a vida é uma tragédia, porque ele diz que nós somos muito guiados pela vontade. A vontade exerce um poder, um desejo, um poder muito grande sobre nós. E que nós desejamos muitas coisas, nós podemos desejar tudo, e aí nos esforçamos por aquilo. E quando nós queremos um objetivo, nós estamos diante de uma encruzilhada com dois caminhos. Um caminho conduz ao fracasso porque nós não conquistamos o que queríamos. E aí nos sentimos infelizes. E o outro caminho? Nós conquistamos o que queríamos. Mas depois que conquistamos, aquilo perdeu a graça. E novamente somos infelizes. Então, ou somos infelizes pelos nossos fracassos, ou somos infelizes pela perda de valor das nossas conquistas. Alguém quer terminar um curso, fica feliz na solenidade de conclusão, mas logo essa felicidade se esfuma, porque agora o curso pretendido foi obtido, mas já não é o que nos motiva. E aí a pessoa terminou aquele curso, digamos que seja uma graduação, agora ela já quer um mestrado, ou já quer um emprego, ou já quer iniciar uma atividade autônoma. E agora não está se sentindo feliz por aquela conquista, não está agradecido por aquela conquista. A visão pessimista do Schopenhauer é pessimista porque ele descarta a importância do sentimento de gratidão. Nós temos tantas conquistas na nossa existência, embora alguém possa se sentir abandonado da sorte, né, ou fracassado, mas aquele indivíduo que se sente fracassado, se ele for pensar nas coisas que deram certo, ele certamente vai enumerar algumas coisas que deram certo na vida dele. Né? Então, a paz não é resultado de vitórias. Vitórias no sentido de, ou com o significado de consecução ou realização dos nossos objetivos. Sobretudo dos nossos objetivos materiais. Então, a paz de que estamos falando não guarda relação com
completude material. Bom, aí surge um outro desafio, ou uma outra reflexão que diz, bom, tá certo, não é completude material, mas tem que ser, então, alguma outra completude? Seria uma completude espiritual no sentido de um bem-estar psicológico? Bom, aí é preciso definir o que estamos querendo dizer com isso, porque a resposta tanto pode ser sim, como pode ser não. Se, ao compreender que a paz não decorre de uma completude material, nós pensarmos que, então, ela deverá ser o resultado de uma completude espiritual, emocional, psicológica, e essa completude seja a ausência completa de aborrecimentos, de frustrações, de algum mal-estar, então ela também não vai acontecer. Porque a paz que excede todo entendimento não exclui desentendimentos nas nossas relações sociais. Não quer dizer que os cônjuges sempre devam se sentir muito bem na relação um com o outro. A pessoa pode estar em Cristo e não ser tão bem casada. Ou pode estar em Cristo e não ser tão satisfeita com os filhos. E ter filhos que não lhe dão tanta satisfação. Ou até podem lhe dar muita preocupação. Ou pode ser que a sogra também não seja um bom relacionamento, ou se tem um bom relacionamento com a sogra, para usar aqui uma alusão a um parentesco que até já deu lugar a muita anedota. Né? Ou pode não ter um ambiente de trabalho acolhedor, pode ter um ambiente de trabalho até hostil. Então, a paz que excede todo o entendimento não significa viver num paraíso terrestre. Porque poderia não ser uma plenitude material, alguém que, digamos, é pobre, que vive numa vida material muito precária, mas está muito bem casado, os filhos dão muito gosto, as pessoas dizem, o filho deu gosto ao pai, né? Tem prazer com o modo de vida na relação com os filhos, com a sogra, e com o vizinho, e no ambiente de trabalho. Mas não é bem assim. Por isso é que excede todo entendimento. Porque se a paz fosse isso, não excedia entendimento. Todo mundo ia entender uma paz dessa. Né? Você teria muita saúde física, ou psicológica, ou psiquiátrica, né? Que é possível fazer essa distinção. Então, vamos lá em Gênesis, no capítulo 11, dos versículos 7 a 9, tem alguma coisa a nos dizer. Abre aspas para Gênesis 11, de 7 a 9. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Assim Jeová os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel. Dali os espalhou sobre a face da terra. E o que é que a Torre de Babel tem a ver com isso? Né? Bem, nós estamos falando de paz. E de paz que excede todo entendimento. E quando a gente procura entender alguma coisa, pode ser muito útil entender o antônimo daquilo, o oposto daquilo. O que é a paz? Talvez a gente possa compreender melhor se a gente lançar um olhar sobre o que é a falta de paz, sobre o que destrói a paz. E aí, o que nós tínhamos em Babel? Nós tínhamos uma comunidade falando a mesma língua. Muitas vezes, quando a gente quer se referir a um desentendimento, a uma incomunicabilidade entre as pessoas, tem até um historiador da ciência, que também é filósofo da ciência, Thomas Kuhn, que tem um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas,
que diz que os paradigmas são incomunicáveis. Ele fala da incomunicabilidade dos paradigmas de ciência. E diz que sempre que alguém introduziu uma novidade radical na ciência, essa pessoa, por melhor que explicasse, e por mais que repetisse a explicação da sua inovação científica, nunca nenhuma dessas pessoas que fizeram essa inovação científica, nunca nenhuma delas conseguiu ser entendida pela comunidade de cientistas. Não é que os ignorantes não entenderam, os cientistas, pessoas inteligentes e estudiosas, nunca compreenderam uma inovação científica. Não foi só o Galileu que não foi compreendido. Nem foi propriamente o problema de Galileu, não foi propriamente com a igreja de Roma. O problema de Galileu foi com um colega, professor da universidade, da mesma universidade que ele. E esse colega, que era professor como ele, polemizou com ele contra as teses dele, porque não entendeu e não aceitou. E ele fez umas críticas pesadas ao colega que polemizava com ele. E magoou o colega com essas críticas. E às vezes as pessoas se magoam só por não serem acatadas. Né? E para a infelicidade de Galileu, esse colega virou papa. Então, foi o papa que perseguiu Galileu? Sim e não. Ele estava como papa quando perseguiu Galileu, levando-o à beira da fogueira. Mas antes de ser papa, ele já brigava com Galileu. E ele brigava com Galileu não era como líder religioso. Ele brigava com Galileu era como professor da mesma universidade. Não é de hoje que as universidades são um território conflagrado. Né? E até, muitas vezes, não são quando tem a paz dos cemitérios, a que eu me referi há pouco. Quando todo mundo aceita e se deixa quedar genuflexo diante de um paradigma dominante. Né? Então, a incomunicabilidade dos paradigmas já estava lá em Babel. Todo mundo se entendia muito bem, porque havia o domínio de um paradigma. Uma língua, todo mundo falava a mesma linguagem. Quando a gente quer dizer que duas pessoas não se entendem, a gente diz, fulano e ciclano não falam a mesma linguagem, ou não falam a mesma língua. Né? E foi o que passou a acontecer quando o Senhor decidiu confundir aquela comunidade. Confundir. Como é que o Senhor confundiu? Dando origem a línguas diferentes. E hoje nós falamos muito em sociedade conflagrada, em polarização. É Torre de Babel. Então, vamos lá, vamos visitar Babel e vamos confundir a língua deles. Havia paz quando falavam a mesma língua, deixou de haver paz quando passou-se a falar línguas diferentes. E por que estamos falando de uma paz que excede todo o entendimento? Excede todo o entendimento porque não é compreendida pelas outras línguas. Não é compreendida em Babel depois da confusão das línguas. E por que então que é paz? Porque é compreendida pelos que falam a mesma língua. Ou é compreendida interiormente por quem fala a mesma língua das Escrituras. Quais são as línguas da confusão de Babel? São as línguas que divergem da linguagem das Escrituras. São as línguas para as quais a linguagem das Escrituras é uma língua estranha. Tem um historiador britânico, aí não sei se inglês ou escocês, ou Michael Oakeshott, pouco divulgado, porque não é do paradigma dominante, porque é uma língua estranha na Torre de Babel, na Torre de Babel contemporânea. Mas é um grande e sábio historiador. E ele tem um trabalho sobre a Torre de Babel.
Eu não sei se ele era crente, ou agnóstico, ou ateu. O estudo dele sobre a Torre de Babel é um estudo comparado da história da Torre de Babel com dezenas de mitos, de dezenas de povos diferentes, em histórias parecidas com a história da Torre de Babel. Que ele resume dizendo: é uma história que fala de pessoas que queriam entrar no paraíso à força, ou queriam entrar no paraíso sem depender dos deuses, queriam invadir o paraíso. É uma história, é um conjunto de histórias que tem em comum o fato de que existe uma situação paradisíaca, existe uma riqueza a ser desfrutada, não é preciso ser construída, não é preciso trabalhar para construir riqueza, não é preciso trabalhar para construir paz, não é preciso trabalhar para ter um paraíso, nem trabalhar, nem se submeter, nem obedecer. É preciso desafiar, é preciso conquistar, é preciso invadir um paraíso. E diz o Mike Oakeshott que isso continua até os nossos dias. Não falta quem queira conquistar uma riqueza que já está feita. Não precisa produzir, não precisa falar em produtividade, não precisa falar em eficiência ou eficácia. Basta falar em solidariedade, em distribuição, em distribuir uma riqueza que já existe. Então, são linguagens diferentes. E nós podemos chegar a uma paz. E qual é a paz que excede todo o entendimento, que é aquela a qual nós podemos chegar e preservar? É a paz de quem fala a mesma língua das Escrituras. Então, estamos já numa questão de semântica, né? Então, estamos falando de crenças, valores, memórias diferentes. Porque nas diferentes línguas da Torre de Babel, as crenças, os valores são diferentes. Então, o que é moral para uma língua é preconceito para outra. O que é integridade para uma língua é opressão para outra. O que é liberdade apenas de agir, diferente de outra língua, para quem a liberdade, além de ser uma liberdade de agir, também é uma liberdade de ser. Ah, se eu quiser, eu posso ser uma árvore, eu posso ser um cachorro. Isso é uma liberdade de ser. Outra língua diz que essa liberdade não existe. É uma ilusão. A liberdade que existe é a liberdade de agir. Se eu quiser, eu posso latir como um cachorro. Eu posso andar de 4 pés como um cachorro. Mas eu jamais serei um cachorro. Eu tenho a liberdade de agir. É uma língua que diz que liberdade é a oportunidade de fazer escolhas arcando com as consequências, arcando com o ônus de sustentar as suas escolhas. Quando nós falamos essa língua, nós temos paz. Temos paz porque nos faltam algumas coisas, até nos falta a paz do mundo, porque nós fizemos uma escolha. Quem faz em determinados ambientes a escolha de não seguir o mundo, ou seja, não seguir o padrão daquela comunidade, certamente não terá paz ali. Mas terá a paz que excede todo o entendimento, porque estará em paz com a sua consciência, estará em paz no exercício do que nós chamamos de liberdade de consciência, e será utilizada pelo que pode dizer e pelo que diz, mas estará em paz, porque estará exercendo a liberdade de expressão que resulta da liberdade de consciência. Então, esta paz não é a paz com o mundo, mas é a paz no mundo. Porque quem está num ambiente hostil e se sente em paz, está no mundo. Não foi retirado do mundo. Jesus não orou para nós sairmos do mundo.
orou para termos paz no mundo. Então, temos o problema da discussão do significado das palavras. E como é que a Torre de Babel se exacerbou, o fenômeno da Babel, que quer dizer confusão, a confusão se exacerbou. Se exacerbou muito em razão da contribuição da filosofia da linguagem, grandes nomes da filosofia da linguagem, e da sociolinguística. Né? A filosofia da linguagem tem nomes muito insensados, ou muito festejados, muito elogiados, porque faz parte de um jogo elogiar pessoas, transformá-las em ícones para que as teses que elas representam sejam fortalecidas. Aí eu não vou citar nomes aqui, porque pode ser polêmico, mas existem grandes nomes da filosofia, sobretudo da filosofia da linguagem, que é da que estamos tratando aqui, mas em outras áreas também, que não mereceriam tantos elogios como recebem, porque há todo um esquema montado para isso, porque na divisão das línguas da Torre de Babel, formaram-se grupos, e os grupos promovem os seus representantes, que podem até ser, que na verdade são usados, enquanto convém. Às vezes um intelectual é muito elogiado até que deixa de ser conveniente. Temos no Brasil, no campo da literatura, o Jorge Amado. O Jorge Amado foi muito insensado, foi até um momento em que ele se desentendeu com quem o promovia e aí passou a ser criticado. Mas isso acontece também com figuras, por exemplo, da área da educação e da área da sociologia e de outras áreas, da área de história. Mas vimos que houve a confusão das línguas. Então, como é que nós ficamos no mundo? E aí nós temos na página 4 do nosso texto, quem recebeu, se estiver acompanhando, eu mandei, estou voltando a mandar por e-mail os textos, tem uma divisão do texto sobre o título Nós e o Mundo. Né? E como é que nós ficamos no meio dessa Torre de Babel? Deixe-me ver, já são 10h03. Eu estou aqui considerando se deixo essa conclusão para o próximo domingo, porque as pessoas têm outros compromissos. Isso me referindo a quem nos acompanha de forma presencial no momento. Presencial, não, porque é online, mas ao vivo, no momento da gravação. Então, deixemos a consideração final aí de Nós e o Mundo para o próximo domingo, agradecendo a presença de cada um e convidando-os a continuar, quando encerrarmos a gravação, continuar nesse momento, logo após o momento da gravação, que é um momento que nós paramos de gravar o que vamos colocar no canal, para que as pessoas que queiram se pronunciar discretamente, sem se expor, possam ficar mais à vontade. Muito obrigado, e fica a recomendação de que compartilhem, de que enviem mensagens para o canal e deem o seu like ou dislike. Muito obrigado, e para os que não ficam para o momento posterior à gravação, até o próximo domingo, e para os que ficam, até logo mais, quando eu facultarei a palavra, porque preciso ouvi-los. Até mais.